Todo mundo viu ou leu a última do presidente Lula sobre violência contra a mulher. Mas vamos ver o trecho para a gente ficar na mesma página, saber do que exatamente a gente está falando. Fiquei sabendo que tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Voltando, eu vi reportagens e comentários nas redes de que a fala é misógina. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Eu sempre vejo essa pergunta, ela vem geralmente de quem tem horror às feministas. Não faz a menor questão de entender o que é o feminismo, para além de todos esses estereótipos. Mas vamos lá. Tá aqui uma feminista e vamos falar sobre o que o Lula disse. Aliás, sobre muita coisa que o Lula disse. Mas eu vou direto ao ponto. Eu não acho que o presidente seja misógino, como, por exemplo, Jair Bolsonaro é. Mesmo que muitas das falas do atual presidente sejam de fato machistas, não tem comparação entre as figuras de Lula e de Bolsonaro. Isso não quer dizer que as falas do presidente não possam ser comparadas e cobradas. E é o que eu vou fazer. Na verdade, é o que eu sempre faço. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista comentarista do Meio. Sou feminista de carteirinha, mas olha que coisa, eu não odeio os homens. Na verdade, eu adoro os homens. Eu depilo o sovaco, não pinto o cabelo de cor-de-rosa. Tem feminista assim? Até tem de todo tipo. Mas o feminismo que eu defendo é o da igualdade. Só isso. Quando eu vi o furdunço nas redes sociais por causa da fala do Lula, eu pensei na hora. Caracas, de novo? Toda semana uma fala machista, uma referência machista, uma brincadeira machista. Fui lá ver e, sinceramente, só precisa ter um pouquinho de boa vontade para entender o que ele quis dizer. Se o cara é corintiano, tudo bem ficar chateado como eu, mas eu não fico nervoso quando perde. Foi isso, mais nada. Nesse caso, o grande problema do Lula é o de comer palavras, deixar o raciocínio solto, truncado. Isso não quer dizer que o Lula não colecione falas machistas. E não significa que ele não vai ser comparado ao excelentíssimo ex-presidente, que era um misógino de carteirinha. E quando eu digo que o Bolsonaro é misógino, é porque ele já deixou muito claro que não respeita as mulheres e acha que as mulheres estão ali numa escala inferior dos homens. Isso ficou escancarado na fala em que ele disse que teve 4 filhos homens e depois ele deu uma fraquejada. Não foi uma brincadeira. E ele falou isso porque ele teve uma filha mulher. Bolsonaro se posicionou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres e disse que isso tornaria quase impossível a entrada de mulheres no mercado de trabalho. Ele falou isso. Ele disse ser contra o estímulo ao turismo gay, mas, palavras dele, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Bolsonaro foi campeão de ataques a mulheres jornalistas, inclusive insinuando que uma colega minha tinha trocado informações por favores sexuais. Você lembra da história do furo? Ele inclusive perdeu o processo que levou por causa disso. Mais do que merecido. Até para falar sobre violência contra a mulher, para dar a notícia de que a taxa de violência tinha caído, o sujeito foi capaz de dizer que boa notícia para a mulher é beijinho, rosa, presente e férias. Ele não disfarça o desprezo, a condescendência que usa para tratar as mulheres. É claramente um sujeito misógino. O problema do Lula é outro. Vamos falar sobre isso. Eu acredito de verdade que o Lula admira, respeita as mulheres, é casado com uma feminista. Mas é um sujeito talhado numa sociedade machista e por mais que ele esteja rodeado de mulheres feministas, ele tem uma clara dificuldade em renovar suas referências quando ele fala para mulheres e sobre mulheres. Então sim, gente, Lula é machista, como a maioria de nós ainda é em maior ou menor grau. A gente está mudando isso, a gente está vivendo um momento de transição na sociedade. E o que eu percebo é que as pessoas lidam com as questões do machismo de forma diferente. Com as falas, as referências, a gente tem ainda, mesmo que o pensamento tenha mudado, a gente tem ainda nas falas esse ranço, que é um ranço. Até poucos anos atrás, eu certamente fazia comentários ou pensava coisas que hoje eu seria incapaz de fazer, ou mesmo de pensar, muito menos de falar.
mesmo tendo tido uma educação feminista. Porque o mundo tinha e ainda tem os alicerces muito fincados na masculinidade, no patriarcado, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas é exatamente isso. Então, o que a gente vê é um festival de gafes, de falas preconceituosas, sim, de machismo. Então, não é exagero dizer que Lula é machista, porque ele é um homem do seu tempo. E no seu tempo, a sociedade era machista e produzia machismo. Nesse sentido, Lula não se modernizou. Seu pensamento e a forma de se expressar estão lá, paradas no tempo. Agora, ele fala porque ele despreza as mulheres, como Bolsonaro? Eu não acredito. Ele fala porque as suas referências são machistas e ficam aí. Vamos lá, vou falar dar alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Recentemente, o presidente Lula não gostou nada que estejam fazendo um paralelo entre ele e o Joe Biden sobre o fato de que na próxima eleição ele estará com 81 anos. A gente sabe que a candidatura do Biden tem sido contestada depois do desastre do debate com o Trump, no qual ele demonstrou uma grande dificuldade em organizar raciocínios, concluir falas, além da visível falta de vigor físico. Mas isso é um outro assunto. Agora, para responder aos críticos, o Lula disse para uma plateia em Diadema, em São Paulo, que tem um tesão de 20 e que a Janja é testemunha ocular. A frase foi a seguinte: quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. Gente, só faltou dizer que é imbrochável. Não dá. Esse tipo de coisa não dá. Na época da campanha em 2022, ele já veio com esse papo de que, apesar de ter 76 anos de idade, está com tesão de 20. Uma analogia para mostrar a sua vontade política de transformar o país. Agora, de novo, esse papel. Lula conseguiu mostrar que as críticas à sua idade talvez façam sentido, porque a fala é machista, típica de gente desconectada com o presente, de um tempo em que os homens tinham orgulho em provar sua virilidade, de relacionar essa virilidade à competência, à capacidade profissional, mesmo que às custas do constrangimento das suas mulheres. Foi isso que ele fez. O Bolsonaro adorava fazer isso. Num evento em novembro de 2021, por exemplo, ele deu um bom dia aos presentes, menos a Michele, que tinha recebido um bom dia especial. Grosseiro, constrangedor, machista. Em março desse ano, o Lula disse que uma mulher com formação profissional não depende do pai para comprar calcinha e batom. Gente, de novo, não dá. Metade das famílias brasileiras tem mulheres como chefes de família, responsáveis pelo sustento dessas famílias. O presidente tenta enaltecer a importância da independência financeira das mulheres e fala em calcinha e batom. As mulheres estão botando comida dentro de casa, estão ajudando a girar a economia, são uma máquina dentro dessa economia. No começo de julho, agora, na entrega de moradias populares, o presidente quis elogiar um dos beneficiados que tinha 10 filhos e estava casado com a mesma mulher há 28 anos. O detalhe é que a menina tinha 12 anos quando se casou. O casamento infantil é um problema social grave no país. Não dá para o presidente romantizar esse tipo de relação, mesmo que ela tenha acontecido no passado. Não dá. O Lula se coloca como apoiador das causas feministas, mas as suas falas não conversam com os valores defendidos pelo feminismo, com os valores do século XXI. Tem um outro problema. Além das falas, as ações. Não dá para se colocar como aliado das mulheres e ter um ministério majoritariamente masculino. Não dá para ter a chance de nomear mulheres para o STF e escolher 2 homens. Não dá para se mostrar indignado com a violência contra a mulher e tentar fazer piada de botequim, sem que as pessoas nem entendam o que ele quer dizer. Não dá para querer mostrar que ainda tem saúde para governar, bancando o macho garanhão, deixando a mulher constrangida na plateia e o eleitorado feminino achando que ele não passa de um velho babão. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá. O que de novo está para explodir nos próximos meses?
Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes premium do Meio. Ainda não é premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.